Prontinho, pessoal. Alô. Então, ó, eu vou retomar o que a gente estava trabalhando na semana passada, falar um pouquinho da capacidade térmica de novo, e aí a gente já entra no calor específico, calor latente e as aplicações, tá? Então, na semana passada, para estudar calorimetria, o que a gente tinha combinado? A gente precisava criar o que é a calorimetria, né? Primeiro, é o estudo não da maneira com que o calor se propaga, mas a quantidade de calor que se propaga. Então a ideia agora é passar a calcular as transferências de calor que podem acontecer entre uma substância e outra. Só que para a gente poder fazer isso, a gente precisa saber como que a substância se comporta mediante, mediante a mudanças de temperaturas. Toda vez que a gente dá calor para uma substância ou tira calor, essa substância varia a temperatura. A questão é o quanto ela varia. Para falar sobre isso, a gente tem duas propriedades: a capacidade térmica e o calor específico. Qual a diferença entre os dois? A gente já tinha definido capacidade térmica aqui. A diferença entre os dois é que um deles a gente vai levar em consideração a massa, no outro não. Então, na capacidade térmica, eu só vou fazer um apanhado geralzão aqui, tá? Na capacidade térmica, a gente tem o seguinte: é a relação entre calor. Aí aqui vale a gente pensar em calor perdido ou ganho, tanto faz, tá? Calor trocado e variação de temperatura. E variação de temperatura. Beleza? Tanto é que a gente, para calcular a capacidade térmica, a gente definiu assim, ó. Isso aqui, tá? E aí a gente fez uma discussãozinha rápida entre o que significa em termos práticos, né? Uma substância ter capacidade térmica alta ou baixa. De maneira geral, quanto maior a capacidade térmica, mais calor ela precisa receber, para variar pouco a temperatura. Então, corpos que têm capacidade térmica alta são corpos que recebem muito calor, mas variam pouco a temperatura. Quando um corpo tem capacidade térmica baixa, quer dizer que essa conta é pequena. Então, ele recebe pouco calor e varia bastante a temperatura. Então, a gente pode dizer, de uma certa maneira, que a capacidade térmica é uma espécie de resistência ao aumento de calor. Quanto mais capacidade térmica um corpo tem, mais calor ele precisa para variar a temperatura, tá? Essa é basicamente a ideia. Qual que é a relação entre o calor e a temperatura? É a capacidade térmica. Então, por exemplo, né, se um corpo tem capacidade térmica 5 calorias por grau Celsius, a capacidade térmica dele é essa, ele precisa de 5 calorias para esquentar 1 grau. 5 calorias para esquentar 1 grau. Agora, imagina um corpo que tem a capacidade térmica de 10 calorias por grau. Percebe que esse corpo é mais difícil de esquentar? Ele precisa de mais calor para variar a mesma temperatura. Então, é uma espécie de resistência ao calor, a capacidade térmica. Tudo bem? Foi mais ou menos isso que a gente trabalhou na semana passada. Agora, oi. Isso, agora que a gente vai começar a falar sobre isso. Por quê? Eu precisava ter voltado na capacidade térmica, gente, para você entender qual a diferença dela para o calor específico. Na capacidade térmica, eu não estou preocupado com o tamanho do corpo, com a massa do corpo. Ela é simplesmente uma propriedade mais geral. Então, por exemplo, eu posso calcular a capacidade térmica dessa caneta. Eu posso calcular a capacidade térmica de qualquer coisa. Quando a gente vai trabalhar com substâncias, ou com água, ou com ferro, com qualquer substância química, a gente usa esse conceito do calor específico. Então, calor específico. Específico.
Também chamado de calor sensível, tá? Sensível. A diferença dele para o outro é a quantidade. Enquanto esse calcula quantas calorias para esquentar 1 grau, no calor sensível, a gente vai calcular a quantidade de calorias. Então vamos lá. Relação da quantidade de calor que uma certa massa, essa é a coisa que diferencia, recebe variando sua temperatura. Variando sua temperatura. É isso. Tá? Tipo, quantas calorias uma certa massa precisa perder ou precisa ganhar para variar sua temperatura. Tá? Então, a definição, ela vem nessa situação aqui, ó, gente. Q dividido por M delta teta. Ó, essa é a única diferença. Enquanto a capacidade térmica te diz quantas calorias para esquentar 1 grau, aqui ela vai dizer quantas calorias uma certa massa precisa para esquentar uma certa temperatura. Então a gente poderia dizer que o calor sensível ele é um pouco mais detalhado do que a capacidade térmica, tá? Inclusive, ó, a gente até pode observar como o conceito de calor específico ele é mais amplo. Por quê, ó? Isso aqui é a capacidade térmica, ó, tá? Ó, você pode pensar no seguinte, ó, se você quiser. O que é o calor específico? O outro jeito de você entender o calor específico é pensar assim: o calor específico é a capacidade térmica de uma certa massa. Essa é a diferença. Tudo tem capacidade térmica. A panela tem capacidade térmica, a janela. Se eu pegar essa capacidade térmica e dividir pela massa da coisa, você tem o calor específico. Cuidado com as unidades, né, gente? Ó, em geral, o calor específico ele vai apresentar essa unidade aqui, ó. Em geral, a gente usa o calor específico em caloria por grama grau Celsius. Só que, eventualmente, pode acontecer da quantidade de calor estar em joules, da quantidade de massa estar em quilos. Então, só para citar um exemplo, quer ver, ó, do que eu estou falando? Vamos pegar o calor específico da água. 1 caloria por grama grau Celsius, certo? Eu posso expressar isso de outra forma. Por exemplo, ó, 4,2 joules por grama Kelvin. Exemplo. Então, por que vocês precisam ter muita atenção na unidade? Porque se eu precisar usar esse C para fazer alguma conta, por exemplo, vamos supor que você precise usar o calor específico para calcular uma variação de temperatura. Sei lá. Se o calor específico tiver em grau Celsius, a temperatura vai estar em grau Celsius. Se o calor específico tiver em Kelvin, a temperatura vai estar em Kelvin. Se você for usar o calor específico da água, por exemplo, com 4,2 joules por tananã, você já sabe que a quantidade de calor vai vir em joules, tá? Eu vou mostrar para vocês como que a gente usa isso na prática. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma substância qualquer, nem sei que substância é essa. O calor específico da substância é igual a 0,8 calorias por grama grau Celsius. Então ele está dizendo assim, para cada 1 grama esquentar 1 grau, você vai ter que dar 0,8, certo? Aí eu chego para vocês e pergunto assim, ó,
Qual a quantidade de calor necessária para elevarmos de 10 graus Celsius, vírgula, não, 200 gramas dessa substância. Ó, isso aqui é um tipo de questãozinha só para aplicar o conceito mesmo para a gente entender. Para que serve esse trem? A partir do momento que você sabe o calor específico de uma coisa, você consegue calcular quanto de calor essa substância precisa para sofrer um processo qualquer. Por exemplo, nesse caso aqui, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo pegar 200 gramas dessa substância e fazer ela esquentar 10 graus, certo? Beleza. E para isso, eu sei que a quantidade de calor específico dela é 0,8. Então eu simplesmente faço essa conta aqui, ó. Ó, tá? Como a gente quer a quantidade de calor que a substância vai receber, eu isolo o Q e fico assim, ó. Tá? Ó. A massa vezes a variação de temperatura vezes o calor específico. Vocês percebam uma coisa, pessoal? Eu não sei se vocês conseguem ver isso na a matemática por trás disso. Quando você escreve isso aqui, ó, C igual a Q sobre M delta θ, você está querendo dizer que o calor é proporcional, diretamente proporcional à massa. Tipo assim, quanto mais massa você tá, mais você precisa esquentar, mais calor você tem que dar. E o calor também é diretamente proporcional à variação de temperatura. Então veja, no final das contas, para você calcular o calor que a substância recebe, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o calor específico e multiplicar ele pela massa e pela variação de temperatura. Porque qual que é o raciocínio rápido? Ó? Se o cara precisa de 0,8 cal por grama, quanto que ele vai precisar para 200 gramas? 200 vezes 0,8. Se o cara precisa de 0,8 cal por grau Celsius, para esquentar 10 graus Celsius, ele precisa de 0,8 vezes 10. Então percebam que a tal da fórmula do Kimacete é uma maneira de você trabalhar com regra de 3 composta. Porque você tem duas coisas que são diretamente proporcionais ao calor. A massa, quer dizer, quanto mais massa você quiser esquentar, mais calor você vai ter que usar. Então, massa e calor são diretamente proporcionais. E massa e variação de temperatura também são diretamente proporcionais. Porque quanto mais você precisa esquentar, quanto mais graus você quiser subir a temperatura, mais calor você vai fazer. Então, percebe qual é a função do calor específico? Ele é um número que serve para cada coisinha. Se você tem um calor específico, basta você multiplicar pela massa e multiplicar pela variação de temperatura que você tem o calor, tá? Esse calor é chamado de calor específico, que é o calor usado por um corpo para mudar a temperatura, tá? Beleza? Outra coisa importante, tá? Sobre essa questão. Calor em função da variação de temperatura. Como que é o gráfico disso, gente? Calor em função do delta θ. Pensa aí. Funçãozinha de primeiro grau, né? Como que a gente sabe que isso é uma função de primeiro grau? É só você olhar para a fórmula. Ó. Calor igual a mc delta θ. mc são dois números, não são? Agora, então o calor ele é diretamente proporcional à variação de temperatura. Então a gente poderia
montar uma retinha assim, ó. Tudo bem? Beleza? O que significaria a inclinação dessa reta? Lembra que toda vez que eu falo em função de primeiro grau, a gente já falou várias vezes aqui, eu sei que o Eloy fala na aula dele, toda vez que a gente fala de função de primeiro grau, a gente sempre fala da questão da inclinação da reta. Lá na matemática, essa inclinação tem uma tangente, que lá na matemática é chamada de coeficiente angular. Angular, tá? É um número que vem nessa função aqui, ó. Ok? Esse número aqui, ó, pessoal, que a gente usa na equação da reta lá do primeiro grau, é o da tangente desse ângulo. Agora, compara essa função com a que a gente tem aqui na física. Quem é o y? Calor. Quem é o x? Variação de temperatura. Isso aqui é o x, ó. Quem é o b dessa função, gente? Quem é o b? Zero. O coeficiente linear é zero. Você não tem ninguém aqui, ó. Tá? Você não tem nenhum número sem a variável. Então, tá vendo isso aqui, ó? Isso é o coeficiente angular da reta. Coeficiente angular da reta. Tá? Quanto maior esse valor, quanto maior o valor MC, mais inclinada está a reta. Mais inclinada está a reta. Então, por exemplo, olha onde o exercício pode te pegar nessa análise. Ele pode dizer assim, olha, imagina que três materiais diferentes com a mesma massa foram aquecidos. Três materiais diferentes com a mesma massa foram aquecidos. E o gráfico está mostrando aquilo. Tudo bem? Se os três gráficos representam materiais que têm a mesma massa, o que cada inclinação está representando? Tem a ver com os calores específicos. Né? Se eu fizer a suposição de que as massas são iguais, o coeficiente angular dessa reta passa a depender apenas de quem? Do C. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Se a massa do corpo 1 for igual à massa do corpo 2, que for igual à massa do corpo 3, supondo que essas massas sejam idênticas, o fato da reta estar mais ou menos inclinada vai depender especificamente do calor sensível. Então, quando a reta é mais inclinada, maior calor específico. E o que significa ter um calor específico alto? Fisicamente falando. Qual que é a propriedade do corpo que está relacionada com isso? Se o cara tem calor específico alto, é mais ou menos que nem a capacidade térmica. Ele vai precisar de muita caloria para 1 grama esquentar 1 grau. Os materiais que têm calores específicos altos são materiais difíceis de esquentar. Você tem que dar muito calor para ele esquentar. Lembra da história da corrente de convecção que a gente discutiu na semana retrasada? É sobre isso que a gente está falando. A areia, ela entra numa categoria assim, ó. Areia é uma substância que, com pouco calor, esquenta muito. Tá vendo? Pouco calor, esquenta muito. Já a água, ela vai na outra oposto. A água tem calor específico altíssimo. Então a água precisa de muito calor para esquentar pouquinho, tá vendo? Muito calor, muito inclinada, para esquentar pouquinho. Tá bom? Beleza? Isso é o que a gente chama de calor sensível ou calor específico. Continuando. Essas duas grandezas
elas têm, de uma certa maneira, a ver com variação de temperatura. Uma desconsidera a massa, a outra considera a massa. Só que existe uma outra coisa que pode acontecer com as substâncias quando você dá calor para ela, que é a mudança de estado. Mudança de estado. Lembra quando a gente estuda lá na química, lá no começo do ano, sobre mudança de estado, ponto de fusão, ponto de ebulição, tal. E lembra que quando a gente vai falar sobre mudança de estado, sempre aparece a tal da curva de aquecimento. Geralmente a curva de aquecimento ela vai representar o seguinte: temperatura no eixo y em função do calor recebido pela substância. Então, a ideia é muito simples. Eu pego uma substância, pode estar no estado sólido, e eu vou dando calor para ela. E à medida que eu vou dando calor para ela, eu vou monitorando a temperatura dela. E aí a gente obtém aquele gráfico super famoso. Aqui. Tá. Esse gráfico aqui ele é bom porque ele ajuda a gente a entender ao mesmo tempo o calor específico e o calor latente. Então vamos lá. Imagina que esse gráfico aqui seja o gráfico da curva de aquecimento da água, por exemplo. Tá. Começa lá com a água no estado sólido. Então o que, que eu faço? Eu começo a dar calor para a água e olhar para a temperatura. Observa que durante uma certa quantidade de calor, até mais ou menos aqui, ó, esse gráfico está mostrando que eu dei uma quantidade de calor aqui, ó. Eu posso chamar isso aqui de Q1, tá? Vou chamar de Q1. Q1. E esse Q1 fez a temperatura da água subir, não subiu? O que, que esse calor está fazendo lá dentro? Ele está pegando, as moléculas estão pegando esse calor e estão usando esse calor para aumentar a temperatura. Então aqui está acontecendo o que macete no estado sólido. Por exemplo, gelo, tá? Tá, então imagina que isso fez com que o gelo chegasse até a temperatura de fusão dele. Aqui é o ponto de fusão. Gente, presta atenção agora, ó. A partir do momento que o gelo entra em fusão, a temperatura para de aumentar. Mas a temperatura parou de aumentar não porque eu parei de dar calor, eu continuei dando calor. Tá vendo toda essa faixa azul aqui, ó? Toda essa faixa azul aqui, ó. Esse calor que o corpo recebeu não fez ele mudar a temperatura. Não fez. Mas fez ele mudar de estado. Enquanto a temperatura dele não varia, as moléculas estão se afastando. O sólido está virando líquido. Esse calor aqui, ele não é um calor específico, ele não é um calor sensível. Ele é chamado de calor latente. Ele chama latente por quê? Porque ele não se mostra. A molécula, a substância está recebendo calor, mas a temperatura não muda. Então, esse calor latente é o calor envolvido numa mudança de estado. Vou escrever isso aqui, ó. O calor latente, ele é o calor envolvido numa mudança de estado. Calor envolvido numa mudança de estado. De estado. Do que esse calor depende, professor? Depende da substância e da massa. Por exemplo, uma coisa é você derreter 1 quilo de gelo, outra coisa é você derreter 10 quilos. Então é claro que o calor latente depende da massa, tá? Beleza. Esse calor latente precisa ser definido então, tá? Como que a gente vai definir ele? Ele é um calor latente, ou letra L, é o calor envolvido no processo. Tá vendo esse toco aqui, ó? Tá vendo esse pedaço aqui, ó? Isso aqui é o calor que a substância recebeu, não é? Se eu pegar esse calor e dividir ele pela massa, você tem o calor latente. Então, tipo assim, vai, você está aquecendo 500 gramas da substância. Você pega esse calor aqui, ó,
divide por 500 e você tem o calor latente da coisa, tá? Aí, a gente vai perceber duas coisas importantes nesse gráfico ao mesmo tempo. Existem duas mudanças de estado, certo? Tem a fusão e a ebulição. Isso significa, pessoal, que existem dois calores latentes. Você vai ter sempre o calor latente de fusão e você vai ter sempre o calor latente de ebulição, tá? Que obviamente são dados pelo exercício. Isso aqui é dado pelo exercício, tá? Assim como existem três calores específicos aqui, ó, na definição. Porque vocês percebem que o gráfico ele sobe em três momentos? Ele sobe aqui no sólido, ele sobe aqui no líquido e ele sobe aqui no gasoso. Então, para o calor sensível ou para o calor específico, você tem o calor específico da substância no estado sólido, você tem o calor específico da substância no estado líquido e tem o calor específico no estado vapor. Por exemplo, o da água, eu lembro que quando ela está no estado de gelo, o calor específico dela é meia caloria por grama grau Celsius, para o gelo. Para a água é 1. Para o vapor eu não lembro quanto é o calor específico do vapor da água. Mas, por exemplo, do gelo e do líquido é diferente. Tá? Aqui é a mesma coisa, eu vou ter o calor de fusão e o calor de ebulição. Tá? No caso da água, por exemplo, eu lembro dos dois casos, o calor latente de fusão da água é 80 calorias para derreter 1 grama de gelo. Cada graminha de gelo que derrete é 80 calorias que são absorvidas, tá? Agora olha a diferença do calor da água, gente. Olha a diferença do calor de ebulição da água. Olha só. Como é mais difícil para a água ferver. Tá? Ela vai precisar de uma. Para você ferver 1 grama de água, para você evaporar 1 grama de água, você precisa de uma quantidade de energia. 5 vezes 8, 40. 6 vezes 8, 48. Dá quase 8 vezes. 7 vezes por aí maior. Tá? Isso aqui é reflexo da ponte de hidrogênio, gente. Né, ó? Porque pensa que para você ferver a água, que é o que a gente estava falando na aula de química hoje, para você ferver um líquido ou para você evaporar um líquido, você não tem que estourar as interações moleculares? Então, se essas interações moleculares são muito fortes, você vai precisar de muita energia. Então, tipo, derreter o gelo é foda, mas não chega nem perto de ferver a água. Por quê? Aqui você não está quebrando ponte de hidrogênio ainda. Você está só reconfigurando, né? Do sólido indo para o líquido. Agora, do líquido para o vapor, aí é coisa maior, tá? Beleza? Então, qual é a chave para resolver questão de termologia? Uma delas, né? Primeiro, vocês percebam que eu tenho jeito de medir calor para uma coisa que não tem massa, calor para uma coisa que tem massa e calor para uma coisa que tem massa e está mudando de estado. Perceberam isso? Então agora eu consigo pegar qualquer exercício de troca de calor e fazer cálculos. Basta eu identificar o quê? Quem está perdendo calor, quem está ganhando calor, se a substância que está perdendo calor, ela só está esfriando ou ela vai mudar de estado. Porque dependendo do processo, essa substância vai mudar de estado, eu vou usar uma equação. Se ela não for mudar de estado, eu vou usar outra. Tá? Beleza? Vamos trabalhar com os exemplos antes da gente ir para o caderno, tá? Acho que vai valer a pena a gente fazer isso. Hum.
Nos exercícios, gente, de termologia, cara, sempre vem muita informação. Por exemplo, se eu for trabalhar só com a água, às vezes eu vou precisar do calor específico do gelo, do calor específico da água. Então vocês vão ver que nos exercícios de termologia tem um monte de informações. Aqui no contexto, o que eu vou imaginar que é o seguinte, ó. Eu tenho 10 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius, beleza? E eu gostaria de dar para esses 10 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius 50 mil calorias. O que vai acontecer com esse gelo? Tipo, depois que eu der essas 50 mil calorias aí, o que vai acontecer com esse gelo? Ele vai virar água? Será que ele vai chegar a derreter? Será que ele vai derreter todo? Será que a água vai chegar a ferver? Será que ela vai ficar no estado líquido? Entenderam qual que é a brincadeira da coisa? O que vai acontecer? Então, assim, considere um sistema de 10 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Após fornecermos 50 mil calorias para esse sistema, verifica-se que. Aí tem lá, A, tem água e gelo. B, tem gelo. Entenderam qual que é o lance? Como que a gente trabalha esse tipo de exercício, gente? Você tem que ir passo a passo. Você tem que imaginar o seguinte: você está com a situação da substância no estado sólido, não está? Então você vai calcular quanto de calor precisa para chegar no ponto de fusão. Depois, quanto de calor precisa para derreter. Depois, quanto de calor precisa para ferver. E vai fazendo. E vai descontando daquele calor que você tem. Vai descontando desse calor aqui. Ah, mas não dá para fazer sem conta? Acho difícil, gente. Bem difícil, tá? Então, vamos lá. Qual é a primeira coisa que tem que acontecer com o gelo quando ele receber calor? Ele tem que chegar a menos zero. A 0 graus. A menos zero é foda, hein? Vixe. Ele tem que chegar a 0 graus. Certo? Para chegar a 0 graus, ele vai ter que receber calor. Que calor eu vou usar? O sensível. O sensível do gelo é esse aqui, ó. Então, primeira quantidade de calor que esse cara vai receber. MC do gelo vezes delta teta. A massa é 10 vezes. O calor específico é 0,5. Agora, cuidado aqui, gente. Eu quero fazer o gelo chegar no ponto de fusão, certo? Para a gente fazer o gelo chegar no ponto de fusão, ele tem que chegar a 0 graus Celsius. Para ele chegar a 0 graus, a variação de temperatura dele tem que ser 10. É a final menos a inicial, tá? 10. Isso aqui vai dar 500 cal. Tudo bem? A gente tem 50 mil, hein? Então, ó, 500 cal não deu nem para saída. Beleza. Agora nós temos. Isso é mental, tá? É mental. Agora você tem o quê? Você não tem mais gelo a menos 10. Agora você tem gelo a 0. O que eu vou ter que fazer com esse gelo a 0 graus, gente? Eu vou ter que derreter ele aqui, ó. Fundir. Então agora eu vou tacar um outro calor nele. 50. 50. Aqui vai ficar 10 vezes 80. Ah, não, deixa eu fazer direito, vai. Eu vou usar isso aqui, ó, gente, agora. Porque agora todo o calor que eu estou dando para o gelo, eu estou usando para derreter ele. Professor, da onde você tirou essa fórmula? Eu tirei daqui, gente, ó. O calor latente não é Q sobre M? Se o calor latente é Q sobre M, calor é igual a M vezes L. O famoso Q mole, né? Então volta aqui, ó. Quantos que deu o Q2 aqui? 10 vezes 80. Vai dar 800 cal. Beleza. Agora então, ó, eu já dei 850 calorias. Agora, o que eu tenho?
que eu tenho agora? É, já não tem mais gelo, então. Já não tem mais gelo agora. Porque eu já derreti ele, ó. Agora eu tenho água a 0 graus. O que eu vou fazer com ela? Eu vou colocar no quimacete agora. Para esquentar ela até quanto? Tenta ferver ela, gente. Vai até onde dá. E vê se vai ter caloria para isso. Você tem que ir fazendo a conta e observando na caloria. A gente tem 50 mil calorias, gente. Provavelmente eu vou conseguir ferver essa água. Porque, ó, eu gastei 50 para esquentar o gelo, 800 para derreter o gelo. Eu não gastei nem 1.000 calorias aqui ainda, tá vendo? Mano, se eu tenho 50 mil, o que eu vou tentar fazer agora? Eu vou tentar esquentar essa água até 100 graus Celsius. Então eu volto a usar o quimacete. Por quê? Porque agora eu tô aqui, ó. Agora eu tô aqui, ó. Round. Fechou? Quanto dá o Q2? 10 vezes 1 vezes 100. Aí. 10 vezes 1 vezes 100 dá 1.000. 1.000. Ó, com 1.850 calorias, 1.850 calorias, o que eu fiz? Eu peguei gelo a -10 e obtive água a 100 graus. Eu fiz tudo isso aqui, ó, gente. O gelo estava aqui, ó, -10. Aí esquentei o gelo. Depois derreti o gelo. Agora esquentei a água até 100 graus. Eu tô nesse ponto aqui, ó. Agora eu vou ferver a água. Para ferver a água, o que eu preciso usar? E mole, de novo. Só que agora com a evaporação, que eu esqueci de colocar aqui. L de evaporação, tá? Então, ó, vou ferver agora a água, tá? Q4 igual a M vezes L, que vai dar 10 vezes 540, que vai dar 5.400 calorias. Então, ó, gente, faz uma conta comigo aqui juntos, ó. A gente começou com gelo a -10 e eu já consegui ter água a 100 graus. Para isso, eu gastei quantas calorias? Ó, 500 mais 800 já dá 850, mais 1.000 dá 1.850. 1.850 mais 5.400 vai dar 6.250, eu acho. Com a 12, acho que é isso. 6.250 calorias. A gente usou só 10% do que tinha, tá vendo? Sobrou aí quantas calorias ainda? 7? Ah, é verdade, é 7. Verdade, você tem razão. 7. Obrigado. Tá vendo? A gente não chegou. A gente deve ter usado aí uns 15% de quantidade de energia do que eu tinha. E o resto? O que vai acontecer com o resto da energia? Eu vou esquentar o vapor. E eu vou tourar no vapor. Tipo, aí o que eu precisaria fazer aqui? Vamos pegar aqui o Q5. MC delta teta. Só que eu vou ter que procurar o calor específico do vapor. Peraí. Se alguém quiser procurar para mim, eu agradeço, tá? Calor específico do vapor d'água. Deixa eu ver quantos que é. A gente quase não usa. Calor específico do vapor d'água.
Ué? Calor específico do vapor d'água. Eu quero saber o valor do calor específico do vapor d'água. Acho melhor procurar digitando, né? 2 joules? 2 dividido por 4,2, quanto dá? 2 dividido por 4,2. 0,45 por aí. Porque uma caloria, gente, é mais ou menos 4,2 joules, tá? Então, o calor específico do vapor é por aí, é isso mesmo, 0,48. Então, eu vou colocar aqui, ó. Olha a conta que eu vou fazer. A massa da água é 10, tá bom? O calor específico do vapor d'água é 0,48 vezes. Aí, gente, eu quero saber quanto eu consigo esquentar o vapor, tá? Eu vou botar um delta teta aqui. O que que eu coloco aqui, ó? O que sobrou, exatamente. Eu vou meter o que sobrou aqui, ó. Vamos lá. 50.000 menos 7.250 vai dar 41.750. 41.750. Aí, olha só. Eu quero descobrir qual a temperatura final do meu vapor d'água, né? Eu vou pegar isso aqui, ó, e dividir por isso. Na verdade, é isso dividido por aquilo, né? Então dá 41.750 dividido. É 2? 7 para 50, 3, 2, talvez. Verdade. Obrigado. 42.750 dividido por 4,8. Hã? Não é 10 vezes 0,48? Não, é 0,48. 0,48 vezes 10 é 4,8. Sabe quantos graus vai? Quantos graus não? Sabe para quantos graus vai o vapor d'água? 8.900 graus de variação de temperatura. Acho que nem é possível isso, né? Não sei se algum recipiente aguentaria 8.900 graus de variação de temperatura. Na verdade, isso aqui não é a temperatura final. A temperatura final é 9.000. Por quê? E você está a 100 graus, não está? O vapor está a 100 graus já. Ele vai variar 8.900. Então ele vai para quase 9.000 graus de temperatura. Acho que eu exagerei um pouco nas calorias, né, gente? Não precisava ter colocado 50.000. Só que o que pode acontecer às vezes, quando o exercício é muito foda? Às vezes, a quantidade de calor, o que você vai fazendo, né? Você vai pegando a quantidade de calor e vai fazendo. Esquenta o gelo, aí ferve a água. Aí, por exemplo, na hora que você vai pegar a quantidade de calor que sobra para derreter o gelo, você vê que a quantidade de calor não é suficiente para derreter o gelo inteiro. Então, às vezes, pode acontecer do sistema parar no meio. Ele pergunta assim: o que vai acontecer com o sistema? No nosso caso, ele vai ter vapor a 9.000 graus. Mas eu poderia ter parado no meio, poderia ter parado na fusão do gelo, podia ter parado na água líquida. São situações diferentes, tá? Como é que é? Não, ele vira gás, na verdade, né? Vai chegar o momento, a partir dos 300, a partir dos 400 graus, ele vira gás. E aí a diferença é a seguinte: até os 300 e poucos graus, se você comprimir aquilo o suficiente, ele volta a virar líquido. Só que se a substância estiver muito quente, a partir dos 400, por mais que você comprima, ele já nem vira líquido mais. Nem vira, aí ele já está no estado gasoso, tá? Agora, talvez, acho que é 9.000 ainda não chega a ter plasma, não, ainda não. Plasma teria que ser uns, tipo, coisa de 1.000.000 de graus, assim, acho que não. Tá? Beleza? Acho que agora a gente pode fazer uns exercícios. Ah, não, peraí, então, calma, 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 calma.
Calma que ainda tem umas coisas que eu preciso contar para vocês. Isso aqui é bem importante. Existem situações em que a gente vai... O exercício vai me dar uma quantidade de calor e eu vou precisar entender o que esse calor vai fazer no sistema. Isso é uma questão. Uma outra questão é a tal da situação da troca de calor. Existe um outro tipo de problema que, diga-se de passagem, cai bastante, que é assim. Olha, imagina que eu quero, sei lá, eu quero produzir um sistema com água morna. E aí eu tenho água quente e água fria. E eu gostaria de misturar essas duas águas para obter uma água, sei lá, 35 graus. Quanto é que eu tenho que misturar de água quente? Quanto eu tenho que misturar de água fria para obter uma água morna? Esse tipo de problema são problemas envolvendo troca de calor. E aí, nos problemas, o que o exercício pode te perguntar? Qual vai ser a temperatura final? Qual a combinação de água quente e água fria para você obter a água na temperatura desejada? A gente tem uma série de situações. Então, esses conceitos de calor específico, calor latente, eles podem ser usados também na história da troca de calor. Então, ó, as propriedades térmicas podem ser usadas, térmicas, podem ser utilizadas usadas em situações de trocas de calor. Bom, eu vou usar um exemplo que é bem um tipo de exercício, tá? A situação é a seguinte: imagina que nós tenhamos dois sistemas, A e B. Os dois são água, tá? Os dois são água. Só que um está numa temperatura e outro está em outra temperatura. Eu tenho aqui uma massa de água de 100 gramas a uma temperatura inicial de 10 graus Celsius, tá? Água. E eu tenho um outro sistema com água também, com 250 gramas a uma temperatura inicial de 90 graus Celsius, tá? Água. E eu gostaria de prever qual vai ser a temperatura final na hora que eu misturar esses dois sistemas, tá? Qual vai ser a temperatura de equilíbrio? Esse aqui é o tipo de problema meio básico, tá? Básico no sentido de que é o melhor problema para você entender o que é troca de calor. Gente, se vocês tivessem que dar um chute, vai, na temperatura, é claro que não dá para você acertar o valor, a não ser que você seja bom de fazer muita conta. Mas, por exemplo, a primeira coisa que a gente pode analisar de maneira sem problema, sem medo de errar, é o seguinte: será que na hora que eu misturar essas duas águas, será que a temperatura vai ficar bem no meio? Porque a primeira vontade que a gente tem é de tirar a média. Então, por exemplo, esse está 10, esse está 90, soma, divide por 2, a temperatura vai ser 50. Então, vamos avaliar a possibilidade da temperatura ser 50. O que vocês acham disso? Nem fudendo. Mas não tem a mínima chance de ser 50. Por quê? Tem mais água quente, gente. Tem mais água quente. Então, se eu tiver que chutar uma temperatura de equilíbrio, vai ser acima de 50 graus. Vai ser acima de 50 graus. Porque, embora sejam líquidos iguais, eu estou usando mais água quente do que água fria. Quando é que faria sentido eu tirar a média? Se as massas fossem iguais e se a substância fosse a mesma, água e água. Porque a gente pode misturar outras coisas aqui, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Muito bem. Então, não é 50, não é abaixo de 50, é entre 50 e 90. Isso fica claro? Então, por exemplo, se você tiver que chutar a questão, você já tirou algumas alternativas dali. Agora, como é que eu calculo isso? É simples. É só pensar o seguinte: no processo, o calor ele vai fluir de B para A, certo?
E eu sei calcular quanto que uma substância perde de calor. Que macete. E eu sei calcular quanto uma substância ganha de calor. Que macete. Eu sei calcular isso e não sei calcular isso, não sei? Só que tem um detalhe. Esses dois valores são iguais. Eles só se diferenciam por um sinal. Vocês entendem isso? Eu vou repetir a frase. Esse calor que o B perde é igual ao que o calor que o A ganha. Eles só são diferenciados por um sinal. Por que os calores são iguais, gente? Porque é um princípio de conservação de energia. Se eu te dou R$ 100, você ficou R$ 100 mais rico e eu fiquei R$ 100 mais pobre. Simples. Só que os R$ 100 não sumiram. Então, o que a gente faz aqui é uma situação em que esse calor e esse, eles são iguais. Tipo, se um cara perdeu 30 calorias, o outro ganhou 30 calorias. A única diferença é o sinal deles. Então eu vou escrever assim, ó, que o calor do A é igual a menos o calor do B, tá? A maneira que a gente encontra de dizer que os calores são um igual ao outro, só que um é perdido e o outro é ganho, é botando um sinal de menos em um deles. E aí o que que eu vou fazer a partir deste momento? Eu vou abrir essa conta. Eu vou abrir essa conta. Isso aqui é o que a gente chama, gente, de balanço de energia. É você dizendo assim, ó, tudo que um cara está perdendo, o outro está ganhando. Aí eu abro a conta, ó. Quem é o QA? M, C, delta teta. Igual a menos M, C, delta teta. Tá bom? Como nós estamos trabalhando com a mesma substância, é água trocando calor com água, eu posso cancelar os calores específicos, tá bom? Agora eu vou abrir a conta. A massa de água fria é 100 gramas, vezes. Abre aqui, ó. Variação de temperatura da água fria, pessoal, é a temperatura final menos a temperatura inicial dela. A nossa água estava inicialmente a 10 graus Celsius. Eu coloquei ela ali, ó. Igual. Vamos desenvolver agora o resto. Igual a menos. Opa. Ô, gente, quanto que é a massa do outro? 250, né? Variação de temperatura final, menos 90. Tá bom? Agora eu vou desenvolver. Eu aplico a distributiva aqui e aí eu resolvo a equação, tá? Ó. Aqui vai ficar 100 θF menos 1000 igual 250 vezes θF vai ficar menos 250 θF. Aqui, ó. 250 vezes 90, que maldição. Se fosse 100, daria 25.000. Dá 24, 20... Quanto? 22.500 positivo, né? Isso, porque aqui vai ficar menos com menos, né? Pronto. Ali. Passa para lá, passa para cá. Vai ficar assim, ó. Se eu passar esse 100 para cá, ó. Não, vou passar o 2.500 que está negativo para lá, né? Melhor, né? Se eu passar o 2.500 negativo, ó, para o outro lado, ele vai somar com o 100, vai dar 2.600. Oi? 250? Será? Pera, onde vocês estão falando 250?
Ah, aqui eu falei errado, verdade, vocês têm razão, tá? Vai dar 350, verdade. Vocês estavam tentando impedir eu fazer cagada, tá certo. Antes que aconteça. Boa, tá aqui. Agora eu vou passar esse menos 1.000 para cá. Daí vai ficar 23. Pronto. Aí você calcula a temperatura de equilíbrio, tá? Corta um zero com zero. 2.350 dividido por 35. Deu 67 e pouquinho. Aproximadamente 67 graus. Um pouquinho acima dos 50 graus mesmo, como a gente imaginava. Tá? Como? Uhum. Mas foi o que a gente fez também, não foi? Hã? A gente, por que que isso é possível de se fazer, né? Porque a gente cortou os Cs. Se os calores específicos não forem iguais, a gente tem que abrir a conta inteira, tá? Beleza? Ahn, Oi, pode falar. Repete? Não. Eu posso ter, por exemplo, a gente pode ter situações diferentes. Quer ver? Olha como essa análise ela pode ficar um pouquinho mais complicada. Vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo. Vamos colocar A e B também, tá? Sem muita mudança na história. Mas vamos colocar A e B. Só que agora a gente vai fazer algumas mudançazinhas. Eu vou mudar a massa já era diferente, né? Aqui eu vou deixar 100 de novo. Aqui eu vou deixar 200, tá? Vamos colocar 200. Então a massa é maior. Só que agora eu vou mudar os calores específicos. Por exemplo, vamos supor que o calor específico do B seja 0, sei lá, 0,6 caloria grama grau Celsius e o calor específico do A seja 0,4 caloria grama grau Celsius, tá? Vamos colocar a temperatura do A 20 graus e vamos colocar a temperatura do B 80 graus. Ó, tá vendo? Bom, coisas importantes. Quem vai dar calor para quem? O B vai dar calor para o A. Porque o B está mais quente, né? A temperatura do B é maior, a temperatura do A é menor, beleza. Quem é que consegue. Vamos ver como é que eu consigo explicar isso. Quem é que lida mais. Quem é que lida com o calor de maneira mais fácil? Quem tem mais facilidade para esquentar ou esfriar com o calor entre os dois? O A, né? O A, ele vai receber um calor. E ele vai variar uma temperatura, não vai? Eu tenho certeza que a temperatura que o A vai variar é maior do que a temperatura que o B vai esfriar. Tipo assim, os dois vão terminar na mesma temperatura. Eles vão terminar na mesma temperatura. Só que eu acho que o A vai subir mais a temperatura porque ele esquenta mais fácil. Então veja, nesse tipo de caso, a única maneira que você tem de saber precisamente a temperatura do equilíbrio é abrindo a conta, tá? Abrindo a conta. Aqui não dá para pensar em tirar média, porque nós temos três fatores interferindo no processo. Quando é água com água, a coisa tende a ficar um pouco mais simples. Por quê? Porque você está trocando calor entre duas substâncias que têm o mesmo calor específico. Agora, se for numa situação dessa, eu vou abrir. Então fica assim, ó. Esse aqui ganha calor, não é? Então já abro aqui, ó. M, C, delta teta. Ó, abre. Igual a aqui.
M, C, delta teta. Menos. Faltou um menuzinho aqui. Tá bom? O negativo é sempre. Se bem que tanto faz eu colocar o negativo do lado ou do outro, que vai dar na mesma, tá? Bom, dá para cortar dois zeros aqui, ó. Tchau. Dois zeros daqui com dois zeros daqui. Aí eu aplico a distributiva. 0,4 TF menos 8. Então fica assim, ó. 0,4 θf menos 8 igual. Eu cortei aqui, vai ficar menos 2 vezes 0,6 dá menos 1,2. Menos 1,2 vezes θf dá menos 1,2 θf. Menos 1,2 menos 80, 8 vezes 12 dá 96, dá 9,6, eu acho. Positivo. 9,6. Aqui. Passa 1,2 para lá, passa o 8 para cá, né? Vai ficar 1,6 θf igual a 17,6. É isso? Peraí, tem coisa estranha aqui. Confere essas contas para mim, gente. MC. Onde está o erro? Eu não achei erro nenhum até agora. Vamos continuar então. Não, mas tá estranho. Sabe por que que eu tô achando estranho? Olha lá, tá vendo? Tem alguma coisa. É verdade. É verdade. 2 vezes 0,6 dá 1,2 negativo. 1,2 negativo vezes 80 dá 96, não 9,6. Sabe por que que eu estava achando estranho, pessoal? Se você terminar essa conta aqui, a temperatura de equilíbrio vai ficar abaixo de 20 graus. Não pode. Se a gente misturou um cara a 20 graus e outro a 80, a temperatura precisa estar entre esses dois valores. Então, você está chegando numa conta aqui, ó. A hora que você passar isso aqui dividindo, isso aqui vai dar uns 10 graus Celsius. Vocês já imaginaram? Você pegar água a 20 graus, misturar água a 80 graus e a água ficar gelada? Estranho, né? Por isso que eu parei a conta e falei, opa, temos erro. Tá, tá aí. Conta. Então, agora, esse menos 1,2 ele vai para lá, tudo bem. Vai dar 1,6 θfs igual 96 mais 8, 104. 65 graus. Vamos ver se faz sentido isso. Olha lá. Você viu que o A esquentou mais do que o B esfriou? Para a temperatura chegar em 65 graus, gente. Pera aí. Minha caneca. Pensa assim, ó. Para a temperatura chegar em 65 graus, o A esquentou 35, não, 45, porque ó, ele foi de 20 para 65, então ele subiu 45 graus. E o B esfriou 15, tudo bem? Uai, como pode o A ter esquentado mais do que o B ter esfriado se o calor foi o mesmo? É a história do calor específico. E mais, né? Tem menos A. Então, aquele calor que o B perdeu, ele foi fornecido para uma massa pequena e que tem facilidade de esquentar. Por isso que a temperatura dele foi de 20 para 65. Tudo bem isso? Isso é claro para vocês, sem fazer a conta? Né? Tá bom. Agora a gente pode fazer exercícios da apostila. A gente conseguiu. Coloquei alguns exemplos. Na apostila vai ter mais alguns, tá? Deixa eu ver que página que é, gente. Tá na página 108.
Página 108. Termologia 2. Exercícios de sala. Olha lá. Questão número 1. A capacidade térmica de um. Está na página 108, tá? Página 108. A capacidade térmica de um recipiente é igual a 2 vezes 10 elevado ao quadrado calorias por grau Celsius. Colocou-se no recipiente 1 litro de água. O conjunto encontra-se inicialmente a 25 graus Celsius. Qual a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura do conjunto a 50 graus? Então você tem um recipiente. O recipiente ele tem uma capacidade térmica de 200 calorias por grau Celsius. E eu coloquei aqui dentro 1 litro de água. E vou dar calor para isso aqui. Eu vou dar calor. Ele fala que ele fala assim, um conjunto está a 25 graus. Então a temperatura inicial do sistema é 25 graus. Eu quero levar esse sistema até quanto? 50? 50. 50. Quanto de calor a gente vai precisar? Aí ele deu também, ó, calor específico da água e a densidade da água, que é de 1 grama por ml. O calor específico da água está em caloria por grama grau Celsius. E aí? Eu vou ter que fazer essa conta, gente, 2 vezes, na verdade. Porque vocês perceberam que ele fala que o recipiente tem uma capacidade térmica? Isso significa que o recipiente também vai esquentar. Aí você fala, mas isso é o óbvio, né? É claro que o recipiente vai esquentar. Você está dando calor, mas aí é que está a sacada. Se eu quero esquentar de 25 a 50 graus, eu não vou usar o calor só para esquentar a água. Eu vou usar o calor também para esquentar o próprio recipiente. Então, eu posso fazer essa conta assim, ó. A quantidade de calor total, ela é a da água mais a quantidade de calor do recipiente, que o recipiente absorve. Tá, vou abrir essa conta, gente. Vou abrir. A quantidade de calor da água é o que macete para ela, né? M, água, C, água, delta teta, água. Mais. Como que eu calculo o calor específico do recipiente? Desculpa, calor específico do recipiente não. A quantidade de calor que o recipiente vai esquentar, vai precisar. Lembra que a capacidade térmica é Q sobre delta teta? Então, se a capacidade térmica é Q dividida por delta teta, eu posso dizer que o Q é a capacidade térmica vezes o delta teta. Então, para o recipiente, como a gente não tem a massa, mas a gente tem a capacidade térmica, a gente usa assim, ó. Vou dar uma dica, tá, gente? Muito prática. A diferença essencialmente de calor específico e capacidade térmica, na prática, nos exercícios, é que
Capacidade térmica a gente usa geralmente para recipientes, para as coisas que estão acolhendo o líquido. Então, se dentro do exercício ficar claro que o recipiente também está participando do processo, porque ele podia muito bem ter dito assim para mim, ó, considere que o recipiente tem capacidade térmica desprezível. Se ele fala isso, ele está dizendo assim, ó, ignora o recipiente. Para todos os efeitos, o calor vai vir só para a água. Só que na medida em que ele dá a capacidade térmica do recipiente, ele está dizendo para você nas entrelinhas, olha, calcula também o calor que esse cara está recebendo, tá bom? Então vamos lá. Agora é conta, não tem outra coisa para fazer. Massa da água. Ô, gente, 1 litro, hein? Não é 1 litro de água? 1 litro equivale a 1 quilo. Para água, por favor, para água. Então, 1.000 gramas vezes 1 vezes. Variação de temperatura da água, gente, 25 graus. Temperatura final menos a inicial. Ó, se eu fosse esquentar só a água, se eu não considerasse o recipiente, isso aqui ficaria 25.000 calorias. Acabou. Só que eu sou obrigado a considerar o recipiente também. A capacidade térmica dele é 200 vezes variação de temperatura do recipiente, 25. Ó, para água eu gastei 25.000 calorias. Tá bom? E para o recipiente eu gastei 5.000. Então, ao todo, a quantidade de calor foi 30.000 calorias. Tá bom? Qual foi o rendimento desse processo? Isso é uma pergunta da minha cabeça, tá? Qual é o rendimento do processo? Quanto? 33? Eu acho que é mais, não é? Porque para calcular o rendimento, o que, que eu faria? Eu pegaria o que eu usei, porque assim, eu usei quanto de calor? 30.000, né? Mas desses 30.000, quanto a gente utilizou de fato para fazer alguma coisa que preste? Isso aqui. Por que, que esse calor aqui não presta? Porque ele foi para a panela. O calor que vai para a panela não presta. O calor que presta é o que vai para o líquido. Então, que conta que eu faria se eu fosse fazer o rendimento desse processo? Vou calcular aqui, ó, rendimento. Eu faria 30.000 é 100%. 25.000 é X. Tá bom? Vai dar 5 sextos, né? 5 sextos. Quanto que é 5 sobre 6? Bem alto rendimento. Bom, lá, deixa pra lá. Próximo. Olha o nosso queridão calorímetro aí. Questão 2. O calorímetro, a água, é um aparelho utilizado para medir o valor energético dos alimentos. Esse aparelho funciona com a combustão de uma amostra de um determinado alimento que fica dentro de uma câmara com oxigênio mergulhada na água. Com uma faísca, inicia-se o conteúdo, a combustão da amostra e o alimento perde energia na forma de calor, aquecendo a água. Com o termômetro, medem-se a temperatura inicial e a temperatura final da água e descobre-se a quantidade de calor liberada pelo alimento. Então, o alimento ele passa por uma queima, essa queima gera calor, e esse calor
ele é usado para esquentar água. Olha lá. Então, qual que é o lance, pessoal? O calorímetro em si, o que que ele mede? Ele mede o quanto a água esquenta. Dependendo do quanto a água esquenta, eu calculo quanto de calor ela ganhou. E aí sim eu sei que essa quantidade de calor que o alimento ganhou veio da queima dele, tá? Considere que, para se determinar o valor energético do amendoim, 500 gramas desse alimento foram colocados num calorímetro à água, contendo 100 quilos de água. Então, ó, o nosso calorímetro tem 100 quilogramas de água. Inicialmente a 20 graus, nos os quais, após absorverem totalmente o calor liberado pela combustão na amostra, tiveram sua temperatura elevada a 55 graus Celsius. Então, a variação de temperatura do calorímetro foi de 35 graus. Só eu quero fazer um parênteses, porque eu gosto sempre de fazer essas reflexões com números. Meio quilo de amendoim. Meio quilo de amendoim. Um pacotinho daqueles amendoinzinhos que a gente toma com cerveja. A energia de meio quilo de amendoim faz você esquentar 100 quilos de água a 35 graus. É uma energia do caralho, velho. Tá? Vocês têm noção do que é. Cara, 100 quilos é uma pessoa. Imagina uma quantidade de água de 100 quilos. Imagina você esquentar essa água para ela subir a temperatura de 35 graus. De 20 para 55. É muita energia. Isso em meio quilo de amendoim. Aí ele fala assim: adotando-se o valor de 4.000 joules por quilograma graus Celsius. Ô, gente, olha como a unidade do calor específico mudou bastante agora. Tá vendo? Quando eu apresentei ela para vocês na aula de hoje, eu apresentei ela em caloria, grama, grau Celsius. Aqui tá joule, quilograma, e deixa assim porque é bom. Por quê? Eu não vou precisar transformar isso aqui para grama. Eu vou calcular usando isso aqui em quilogramas. Tá, continuando. Ele quer saber. O que ele quer saber? Adotando o valor de 4.000 joules gramas por quilogramas por grau Celsius para o valor do calor específico da água, o valor energético do amendoim é de tananã por grama ou. Ele está colocando sempre por grama, né? Então vamos colocar por grama. Bom, vamos calcular isso, gente. Quantidade de calor do alimento é 100 quilos de água vezes. A, o calor específico é 4.000. Eu vou colocar 4 10 a terceira, tá? Vezes. A variação de temperatura que é 35. Igual a 35 vezes 4, gente, dá 140. Tá bom? 140 vezes 10 elevado à quinta. Joules. Tá aí. O que eu faço com esse número agora? Divide por 500. Por que dividir por 500? Ele quer por grama, né, o cara? Não é isso que ele quer? Como ele quer o teor por grama, eu vou pegar isso e dividir por 500. 140, 10 elevado à quinta, por 500 gramas. 5, 10 ao quadrado. Tá? 140 por 5, se fosse por 10, dava 14, por 5 dá 28. 28, 10 a terceira, joules por grama. É isso? Ou 28 quilojoules por grama. É, ele quer em quilo, né? 28 quilojoules por grama. 28 quilojoules por grama para caloria dá quanto? 7, né? Para 1, 4 joules. 7 quilocalorias. Dá 7 calorias alimentares por grama.
7 calorias. É, 7 quilos de água. Não dá para acreditar, né? Isso nos mostra como a gente aproveita energia pra caralho. Por quê? Porque pra gente, quando você come a porra do amendoim, você não transforma tudo em calor. Senão você vai virar uma bola de fogo. Essa energia vai pra onde? Para você fazer trabalho mecânico, gente, para os seus músculos se movimentarem, para os seus neurônios conseguirem liberar neurotransmissor. A energia que a gente aproveita dos alimentos, ela, uma parte pequena vira calor. Por isso que a gente esquenta. Eu já falei para vocês uma vez, gente, nós somos a contradição da termodinâmica. Por quê? Porque a termodinâmica fala basicamente o seguinte: quando você usa calor para produzir energia, motor, os motores mais fodidos, eles vão ter rendimento de no máximo 5%. Vocês imaginem o quanto a gente precisaria comer por dia se o nosso rendimento energético fosse 5%? Nossa, a gente ia ter que comer que nem um sei lá, um dinossauro. O nosso sistema de produção de energia ele é extremamente avançado. Por quê? Primeiro, você consegue transformar energia em trabalho, certo? Ou seja, você não está simplesmente queimando carboidrato, queimando, literalmente. Segundo, uma pequena parte disso, e de maneira proposital, é transformada em calor. Justamente porque, como nós somos organismos homotérmicos, a gente precisa de calor para funcionar. Então, até o calor que a gente produz, se a gente for levar isso no limite, ele não é jogado fora. Porque é graças a esse calor que eu mantenho a temperatura do meu corpo constante, eu garanto a homeostase de temperatura e consigo fazer todos os meus processos ocorrerem ali. É muito perfeito, né? Muito perfeito. E tem uma outra coisa, né, pessoal? Só para a gente fechar essa questão dos alimentos, porque eu acho isso muito interessante. Uma coisa é você comer alimentos muito calóricos. Ponto. Outra coisa é o tipo de caloria que você ingere. Uma coisa é você ingerir uma caloria de proteína, outra coisa é você ingerir uma caloria de gordura. Também tem essa questão. Né? Então, muitas vezes, quando a pessoa está fazendo um processo de dieta ou está fazendo musculação e ela quer crescer, não é só importante você controlar a caloria que você está ingerindo, quanto, mas o tipo, né, de caloria, tá? Aquela história de caloria limpa, né, que o pessoal usa muito, né? Caloria suja. Por exemplo, o que é uma caloria suja? É a caloria do pão com mortadela, né? Essa é uma caloria suja. Não estou dizendo que eu comi também, eu comi dois, né? Na falta de um, eu comi dois. Tá? Mas então, a suja é a mais gostosa, né? Esse é o problema. Gordura e carboidrato, né, gente? Gordura e açúcar é o que a indústria mais usa, né? Essa indústria dos alimentos ultraprocessados, né? Esses alimentos que são saborosos, né? Biscoitinho, miojo, Cheetos. Cheetos é um negócio que, assim, sinceramente, né, gente? Não sei se vocês gostam de Cheetos. Aquilo parece vômito, né, o cheiro. Você abre o saquinho, você pega na mão, aquilo fica empesteando a casa, né? Vocês imaginam quanto aquilo tem de coisa para aguçar o sabor, né? Eles usam muita coisa para salgar, adocicar e deixar com gordura. São as três realçadores de sabor, né? Que a gente gosta. Três. Três. Esse 3 é bem esquisitão também, ó. M gramas de um material A tem a mesma capacidade que eminho gramas de um material B. Se a mesma quantidade de calor for absorvida por massas iguais desses materiais, a relação entre suas respectivas variações de temperatura é. Vixe, Maria. Vixe, Maria. Vamos lá. O que é capacidade térmica? Capacidade térmica é o calor dividido por uma certa massa. Tá bom? Beleza. Ele fala assim, ó, tem dois materiais A e B. O material A, ele tem uma massa emão e o material B tem uma massa eminha. E ele fala que nessas situações, os dois têm a mesma capacidade térmica. Mas espera um pouquinho, gente, vamos pensar um pouco aqui. Como que pode os dois terem a mesma capacidade térmica se eles têm massas diferentes? A questão tem a ver com o calor também, né?
Porque, ó, vamos lá. Quem é CA? CA é igual à quantidade de calor que o A recebeu dividido pela massa dele. A capacidade térmica do B é a quantidade de calor que ele recebeu dividido pela massa dele. Então, quando ele fala que a capacidade térmica do A é igual à capacidade térmica do B, ele está dizendo que isso é igual a isto. Tudo bem? Tá, vamos voltar no texto porque a gente precisa ler de novo isso. Se a mesma quantidade de calor for absorvida por massas iguais desses materiais, qual vai ser a relação entre as variações de temperatura? Ô, gente, quando ele fala assim, se a mesma quantidade de calor for absorvida por massas iguais desses materiais, ele está falando do quê? Do calor específico e não da capacidade térmica. Quando ele fala, se a mesma quantidade de calor for absorvida por massas iguais, quem vai variar mais a temperatura? Ele está perguntando do calor específico. Então, o que seria interessante a gente tentar fazer aqui? Tentar definir o que é o calor específico para cada substância. Por exemplo, a gente sabe que o calor específico é igual a Czão vezes a massa. Calor específico é Czão vezes a massa. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar descobrir quanto vale o calor específico de cada um. Ou tem uma outra coisa. Ele quer dar a mesma quantidade de calor aqui, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Se, vamos colocar assim primeiro, ó. C igual a Czão sobre M. Tá certo? QA igual a QB. Quem é QA? Massa de A vezes CA vezes variação de temperatura de A igual massa de B vezes CB, buguei, vezes delta teta B. Dá uma olhada aí. Ver o que a gente pode fazer agora. Ó, de novo. Se a mesma quantidade de calor for absorvida por massas iguais desse material, a relação entre as variações de temperatura será... Então ele está falando assim, ó. Eu vou dar a mesma quantidade de calor para os dois materiais. Certo? Eu estou supondo que as massas também são iguais, certo? Então vamos cortar as massas. O que sobrou? CA vezes delta teta A igual a CB vezes delta teta B. Tá vendo como o problema virou em torno do calor específico mesmo? Aí. E agora? Pensa aí. Ele está relacionando as variações de temperaturas com as massas, né? E aí? A gente poderia substituir, né, gente, o Czinho por isso aqui, não é? Vamos substituir? Fica assim, ó. Czão de A sobre Eminho. Eminho? Deixa eu ver. A do A é mão, né? Vezes delta teta A igual a CB. Czão B sobre Eminho vezes delta teta B. E agora? Czão? Mas eles não são iguais, o Czão? É, porque, ó, se ele não fala que os dois caras têm o mesmo calor específico, né? Tá. Então, se eles têm o calor específico, não, capacidade térmica, desculpa, né? Eu falei errado. Eles têm a mesma capacidade térmica lá no começo do texto, ele falou. Então, eu posso trocar isso, ó.
Ó, eu posso cancelar. Ficou delta teta A sobre emão é igual a delta teta B sobre eminho. Deixa eu ver como é que ele colocou isso aqui. Deixa eu ver. Delta teta A. Ah, tá. Ele isolou o delta teta A. Ele isolou o delta teta A nas alternativas. Se ele isolou o delta teta A nas alternativas, pessoal, eu vou passar o emão para lá, para cá. Então fica assim: delta teta A é igual a emão sobre eminho vezes o delta teta B. Aqui. Então, primeiro ele coloca os dois dizendo que eles têm o mesmo calor específico. Depois ele diz assim, mesmo calor específico não, desculpa, mesma capacidade térmica. Depois ele diz, olha, se eu pegar os dois, der a mesma quantidade de calor para a mesma massa, qual vai ser a relação entre temperaturas? Tá? É uma questão bem matemática, né? De muita continha. Alternativa B. Questão número 4. Um bloco de gelo de massa 200 gramas está a menos 10 graus Celsius. Qual a quantidade de calor necessária para se obter água a 10 graus Celsius? Considere pressão normal. Calor latente de fusão do gelo, 80. Calor latente, calor específico do gelo, meio, caloria por grau Celsius. E calor específico da água, 1. Então, o lance é o seguinte, ó. Eu tenho um cubinho de gelo de 100 gramas a menos 10 graus Celsius. 500? 200, perdão. 200 gramas a menos 10 graus Celsius. E eu quero obter água a 10 graus. Então, quais são os processos que eu preciso fazer para poder calcular o calor, né? Porque é basicamente isso, eu vou calculando e depois eu vou somar os calores. Então, o primeiro calor que a gente vai ter que dar para ele é para transformar ele em gelo a 0 graus. Para você derreter o gelo, você precisa primeiro fazer ele chegar no ponto de fusão. Então, aqui você vai dar um quimacete para ele. Agora, eu vou pegar o gelo e derreter ele. Aqui eu uso um quimole. Depois que a água está, depois que todo o gelo foi derretido, que agora não tem mais gelo, só tem água, aí eu esquento ela até 10 graus Celsius. Não tem como fazer de uma vez só, gente. Por que que não tem como fazer de uma vez só? Por dois motivos. Primeiro, porque no meio do processo tem um quimole. Segundo, o quimacete daqui é diferente do quimacete de lá por causa do calor específico. Então você tem que fazer passo a passo, tá? Então aqui, ó, bora lá. M vezes. Eu já vou fazer direto, tá, gente? MC delta teta. Massa. O calor específico do gelo vale meio. Meio. Qual é a variação de temperatura que eu tenho que fazer o gelo assumir aqui, ó? 10. 10. Mais. Pronto. Agora, que mole. Que mole. São os mesmos 200 gramas vezes 80. Vezes 80. Mais
Agora o que macete aqui, ó. Agora, o que vai mudar nesse que macete aqui, pessoal? O calor específico. Porque antes eu tava esquentando o gelo. Agora eu vou esquentar a água. Então fica M, C. A variação de temperatura é de 0 para 10. É 10. É 10. É 10. Eu nem sei por que eu ponho parênteses aqui. Aqui vai ficar 100 vezes 10. Dá 1000. Mais 200 vezes 80. 16.000. 200 vezes 10. 2.000. Vai dar 19.000. 19.000 calorias. Tá? Oi. Ah, você é, hein? Nossa, como você é paranoico. Ele ressaltou, né? Então, por que que ele ressaltou isso? Vamos tentar descobrir. Isso é uma boa pergunta. Vocês viram que no texto, o Matheus percebeu uma coisa. No texto, ele coloca que a pressão está normal. Por que que ele colocou isso? Ele colocou isso, gente, só para a gente ter certeza de que o gelo está derretendo a 0 graus. Porque lembra que o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles dependem da pressão ambiente. Então, por exemplo, eu falo que a água ferve a 100 a 1 atm. Eu falo que o gelo derrete a 0 a 1 atm. Por isso ele falou, tá? Porque aí, por exemplo, num vestibular, o aluno pode entrar com recurso. Ele fala assim: ah, mas não me falaram que era 0 graus o ponto de fusão. E de fato ele poderia coisar isso, tá? Entendeu? Beleza? Ele vai ter que colocar o ponto de congelamento, né? Exatamente. Ele teria que colocar, por exemplo, o cara fala assim: ah, considere que nas condições do ambiente ali, o gelo derrete a 1 grau, ou menos 1 grau, sei lá, tá? É isso mesmo. Não, não, o calor não. Porque o que vai mudar é a variação de temperatura que você vai provocar. Porque, por exemplo, aqui, para fazer o gelo derreter, você esquentou 10 graus. Se você estivesse num ambiente onde a pressão era diferente, pode ser que isso aqui derretesse a -1. Então você ia ter uma variação de temperatura menor. Se você tivesse uma variação de temperatura menor, essa conta ia ficar um pouquinho menor. Tá? Beleza? Então tá aí. Questão número 5. Num calorímetro, essa daqui é a saideira, tá, gente? As outras duas eu vou deixar para a próxima aula mesmo, tá? Num calorímetro de capacidade, olha a diferença. Num calorímetro de capacidade térmica desprezível, então isso significa que todo o calor que você der para o sistema, o calorímetro não vai receber nada. Num calorímetro de capacidade térmica desprezível, misturaram-se 80 gramas de gelo a -40 graus com água a uma temperatura B. Qual deve ser o valor de θ para que no final tenhamos massas iguais de gelo e água? Esse aqui é esquisitão. Esse é esquisitão. Bora, bora. Eu tenho 80 gramas de água a quantos graus? A -40. -40 graus. E eu tenho 80 gramas, que é gelo, na verdade, né? Se eu colocar gelo aqui, é 60. 80 é a água. 80 é a água a uma temperatura que eu não sei qual é. Porque qual que é o lance aqui, pessoal? Vamos lá. São massas bem próximas, né, de gelo e de água. Então,
Dependendo da temperatura da água, podem acontecer inúmeras situações. Por exemplo, se essa água tiver muito quente, tipo, por exemplo, 90 e poucos graus, pode ser que esse gelo chegue a derreter. Está numa temperatura muito fria. Então, eu não sei, por exemplo, por mais que. Porque assim, essa água não pode estar acima de 100 graus, concorda? Que ela tem que estar no estado líquido. Então, assim, por mais que a água esteja quente, eu estou desconfiando aqui que se você misturar esses dois, vai ter uma mistura ali de água e gelo. Eu não sei se eu vou conseguir, por exemplo, derreter o gelo inteiro. Entende? Porque uma coisa é, se eu tivesse mais água, sei lá, se eu tivesse 400 gramas de água, talvez a água estando muito quente, eu conseguisse derreter todo o gelo. Mas aqui, muito provavelmente, na hora que você misturar os dois e deixar o sistema entrar em equilíbrio, o sistema vai entrar em equilíbrio numa mistura de água e gelo. Ou seja, a temperatura de equilíbrio vai ser 0 graus Celsius. Professor, mas você tem certeza do que você está falando? Tenho. Sabe por que eu tenho? Porque o que ele pediu? Ele quer saber o quão quente tem que estar esta água para que no final você tenha uma mistura de 70 gramas de água e 70 gramas de gelo. Você precisa ter isso. Gente, qual é a única temperatura em que pode coexistir água e gelo? Acabou. Então ele te deu a temperatura de equilíbrio. Só que aí que está a situação, gente. Porque veja o que aconteceu. Eu comecei com 60 de gelo e 80 de água, não é? Tá. Para chegar em 70 de água e 70 de gelo, o que tem que acontecer ali? Toda a água tem que esfriar, toda a água tem que esfriar e uma parte dela tem que congelar. Por quê? Gente, você tem 80 de água e 60 de gelo. Como é que você vai terminar com 70 e 70? Só tem uma possibilidade. A troca de calor foi tão intensa que uma parte da água congelou. Tá? 10 gramas de água passaram a virar gelo. 10 gramas de água passaram a virar gelo. Tudo bem? Então, o que que eu vou ter que, como é que eu vou resolver um problema desse tipo? Eu vou ter que pensar o seguinte: quanto de energia essa água teve que perder para esse gelo? Eu consigo calcular pelo gelo. Veja, se o sistema vai terminar a 0 graus, o que tem que acontecer com esse gelo aqui, ó? Ele tem que esquentar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é começar a calcular o calor que esse gelo recebeu. Esse calor veio da onde? Daqui. Então, ó, calor do gelo. MC delta teta. Quanto que tem de gelo? 60 vezes. Quanto vale o calor específico do gelo? 0,5 vezes. Quanto ele teve que esquentar para chegar em 0 graus? 40 graus. Então, ó, só para o gelo esquentar vai dar 2.400, 1.200 calorias. Adivinha de onde vem essas 1.200 calorias? Da água. Tudo bem? Então veja, agora o gelo está a 0 graus, certo? Só que pelo que o problema está me pedindo, eu ainda tenho que fazer mais alguma coisa. Eu tenho que pegar 10 gramas desta água e congelá-la. Congelá-la. Ela vai virar gelo. Ela vai virar gelo. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu tenho mais um Q de congelamento de 10 gramas de água. Congelamento de 10 gramas de água. Vamos ver quanto gasta para esse congelamento.
Quanto que é o calor latente aí de congelamento? Foi de menos 80. Então, o Q de congelamento foi de menos 800 calorias. As calorias. Tudo bem? Então, pera um pouquinho, pessoal. Quanto de calor essa água perdeu neste processo aqui, ó? 2.000 calorias. Por quê? Essa água perdeu 1.200 calorias para congelar, então toda a água foi para 0 graus, e ainda perdeu mais 800 calorias para o gelo, o que causou um derretimento de 10 gramas de água. Então, o que eu tenho que imaginar agora? E, inicialmente, toda essa energia estava onde? Aqui. Exatamente. E se eu gastasse toda essa energia para esquentar essa água? Vamos reesquentar ela de volta? É isso que ele quer saber. Boa. Essa pergunta é importante. Em que temperatura ela estava? É o que ele quer saber. E agora? Que macete? Bora fazer um que macete, então. Mas eu vou fazer que macete com quanto? Com os 2.000? Será que é com os 2.000? Porque você tem que pensar o seguinte: quanto de calor essa água perdeu na mudança de temperatura? Só os 1.200. Então pensa assim: essa quantidade de calor que ela perdeu não era uma quantidade de calor que ela já estava na fase líquida, ela já estava solidificando. Ela já estava solidificando. Então, a quantidade de calor que ela perdeu de fato para baixar a temperatura, foi esta daqui, ó, 1.200, tá? Mais as 800 daqui. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Q da água é igual a massa de água vezes C vezes a variação de temperatura. Agora, 1.200 mais 800. Deixa eu ver a massa dela. Quanto que ela tinha de massa? 80. 80 vezes calor específico dela, vezes variação de temperatura. Temperatura final menos 0. Aqui, ó. Tudo bem? Por que 0, gente? Porque é o ponto de equilíbrio. Então fica 200. Ah, vai ficar 200 de 2.000, desculpa. Dividido por 80, né? Porque aqui vai ficar 80 vezes θF menos 0, né? Ó. 200 por 4. 125. Tem conta errada. Por que tem conta errada? 25? Eu falei, não é possível. Então, 25 graus. Falei, nossa, vai dar 250, como assim? Tá? 100 por 4, 25. Beleza? Passar bem. Até às 3 horas, tá, gente? Eu mando o link nos grupos para quem quiser assistir a correção do simulado.